né, com o uso da imagem, permaneça com a câmera desligada sem nenhum problema. Os microfones também apagados durante a exposição do professor Anton, a gente abre à medida que forem surgindo dúvidas, que a gente quiser promover interação, fazer a discussão, e aí vocês podem abrir sem nenhum problema. Peço também que todo mundo que queira certificado de participação, inclusive os alunos matriculados nas disciplinas de galego, que coloquem nome completo e e-mail no chat, para a gente poder fazer essa verificação e também disponibilizar esse certificado. E aí, agora que eu já fiz essas primeiras orientações, queria mais uma vez reiterar meu agradecimento pelo professor Anton de estar aqui presente com a gente, dividir também os seus conhecimentos sobre a migração galega aqui no Brasil. Agradecer também a presença de vocês, a presença da Lucia Sandy, que está fazendo essa gentileza de disponibilizar essa gravação. E aí eu queria apresentar o professor Anton. Como eu disse, ele claramente dispensaria qualquer tipo de apresentação. Muitos dos meus alunos já tiveram contato com alguma pesquisa dele, algum tipo de trabalho, mas a gente gostaria só de fazer uma apresentação formal. Anton Corbatio Quintela é doutor em Filologia Galega pela Universidade de Santiago de Compostela, com a tese A Aculturação e os Galegos no Brasil, o Vazio Galeguista. Essa tese é de 2009, está disponível também na internet, na rede. Ele também é colaborador do grupo de pesquisa Galabra, da Universidade de Santiago de Compostela também, e atualmente ele é professor de literaturas de língua espanhola na Universidade Federal de Goiás, aqui no Brasil. Agora, fazendo só também uma apresentação para quem não me conhece, que não faz parte das disciplinas de literatura, de cultura e de língua galega, meu nome é Taine Gaspar, eu sou colaboradora e pesquisadora pelo Programa de Estudos Galegos da UERJ há 6 anos, e por conta da pandemia e da ausência de um leitor esse ano, eu estou atuando como substituta do professor galego, né, e estou ministrando as disciplinas de galego na universidade e promovendo esses eventos, essas atividades abertas ao público e também atividades internas com o alunado. Não tenho mais assim, o que falar, só espero que vocês desfrutem muito dessa atividade super especial, é uma honra para mim poder participar como organizadora e também agora como ouvinte. E passo a palavra para o professor Anton. Muito obrigada. Bom evento para todo mundo. Boa tarde a todas e a todos. A honra é para min poder me dirigir a vocês e compartilhar un pouco o que fui sabendo ao pesquisar a presenza galega no Brasil. Vou, con a súa permisión, ir lanzando preguntas e vou respondelas. A primeira pregunta que debemos nos facer é a seguinte: vale a pena pesquisar a presenza galega no Brasil? Podese pesquisar cualquier coisa, non? Mas é útil, ten respaldo científico, é produtivo, é un servizo social a pesquisa sobre a presenza galega no Brasil. Pois vamos tentar entender un obxecto de estudo recomendável. Caso a nosa resposta sexa positiva, observaremos que é aquilo que vale a pena dentro desa presenza galega observar. Comecemos por un dado. En xullo deste ano houve eleições para o goberno estadual da Galiza. Lá se chama Xunta, para a Xunta, que é o goberno do estado da Galiza. No censo oficial había, con direito a voto no Brasil, exactamente 43.158 galegas e galegos que poderían votar. O voto no Reino da España non é obrigatorio. Pois no censo oficial divulgado había eses 43.000 e un pouquiño máis de galegos en todo o Brasil que poderían votar se quisesen. Bom, a verdade é que votaron 101 galegos. Ese xa é un dado moito significativo. De 43.000 votaron 101. A primeira pregunta é: cuántos galegos há? Estas briguiñas que houve na pandemia
para saber o número de persoas contagiadas e o número de óbitos en prácticamente todos os países. Cuestionaron moitas veces o que son as estatísticas oficiais. Ou seja, cuántos galegos realmente há no Brasil na actualidade? Pois, con direito a voto, supostamente, máis de 43.000. Son fiables ou non fiables eses dados? Pois non é o noso labor por en questão dados oficiais, non temos un contraargumento. Mas é ben significativo que teñan votado só 101 persoas. É difícil, por tanto, saber desde o século XIX cual é a cuantidade de galegos que viron ao Brasil. Que vieron e ficaron. Esa é unha pregunta difícil de responder. Há algunhas pesquisas locais baseándose en dados de cartorio no arquivo municipal de algunhas prefeituras de algúns municipios galegos que máis ou menos tentan non ser exactas, mas en geral é difícil calcular cual foi o número de galegos e de galegas que aquí vieron. Mas chegamos a unha conclusión. Houve un contingente considerável. Continúa habendo un contingente considerável. Ou seja, há un corpus, pelo menos, de seres humanos. Há gente, há persoas recoñecidas como galegos, e non un número pequeno. Non sabemos na actualidade cuántos son descendentes con direito a voto, mas, bom, ainda temos un número considerável en un momento en que non há máis inmigración. Agora ben, vamos con a primeira pregunta. Eses galegos, que son? Podíamos responder que na maior parte, en súa maior parte, foron inmigrantes. E é importante que saibamos o que é un inmigrante, para podermos xa ponderar unha característica deses suxeitos que aquí vieron. O inmigrante é un estranxeiro. E o inmigrante é un traballador. Non todos os estranxeiros son inmigrantes. Porén, todos os inmigrantes son estranxeiros. É un estranxeiro con unha característica. Saiu da súa terra para traballar noutro lugar. Frente ao inmigrante temos o turista, frente ao inmigrante temos o exilado, o asilado. O inmigrante, en principio, non ten unha justificativa política. Poderíamos dizer que há política en tudo. E que se teve que sair do seu país, há algo errado na política que fez con que o lugar onde ele nasceu non podía verdadeiramente mantelo ou darlle máis condições de vida para ele atraentes e preferiu sair do seu país rumo a outro país. Mas, bom, é un estranxeiro que ten como principal motivo de ter deixado o seu país o traballo, procurar traballo. Claro, mas non só no caso do Brasil. No caso do Brasil non é só simplesmente un estranxeiro que saiu para traballar. No caso do Brasil, cando alguén estuda a política inmigratoria brasileira, o Brasil non procuraba só man de obra, camponeses ou operarios. O Brasil procuraba tamén povoadores. É moito estudada o problema, porque é un problema, de inmigración na França. Cando, a partir da década de 1950, a França comezou a desenvolver políticas de atração de mão de obra para a indústria, sobretudo do Magreb, que naquele momento ainda eran protectorados da França, Marrocos, Argelia e a Tunísia. Neste caso, o que quería a França, o goberno francés, a República, era que simplesmente traballasen lá, na França, porque era unha man de obra máis barata. Claro, non tiñan reparado nun problema obvio,
que era posible que ese suxeito, quando terminase o seu labor como traballador industrial, non quisese retornar. E ese é o problema actual, por exemplo, na periferia da França, os bairros con familias de traballadores do norte da África, sobre todo estes 3 países musulmanos, que non se integran. E aquí xa ven unha grande polémica que é moito actual, que facer con ese suxeito que non se integra. No caso do Brasil foi moito diferente. No caso do Brasil non se quería simplesmente que viese man de obra. Se quería que viese man de obra e que ficase. Era unha política de povoamento. Se pegamos os discursos, sobre todo os discursos no que foi o regime Vargas nas diversas etapas, non? Do 30 ao 45, de inmigración e colonización, se considera neses discursos que o Brasil é unha nación constituída por inmigrantes. De fato, se comenta que a primeira etapa de inmigración é a etapa do século XVI. O sea, no 1500, nese discurso, obviamente criticável, sin fundamento, se considera que os primeiros portugueses que chegaron ao Brasil non eran simplesmente conquistadores, colonizadores, eran xa inmigrantes. Se dispersaba a populación nativa. Entón, o Brasil é un país formado por inmigrantes. Iso dá unha característica que non debemos esquecer. É un inmigrante en parte orgulloso, o que chega nas épocas da grande inmigración ao Brasil. Non é simplesmente alguén que é demandado para traballar. Ele sabe que ele tamén é querido para constituir a nación. Non esquezamos que nesta época, a partir da década de 1880, temos na Europa tanto repúblicas quanto reinos que son aínda grandes potencias coloniais. Ou seja, o europeu considérase non só un traballador, sino un traballador colono. De facto, tiña moitos lugares para onde ir. Podía escoller África, podía escoller Asia, podía escoller os países americanos. Ten un trazo de superioridade ese suxeito, moi diferente ao inmigrante actual. O inmigrante actual é alguén que sae en un país con problemas e busca acollida. Por iso, na actualidade, temos moito a mistura entre inmigrante e asilado. E observamos os africanos que chegan a Europa clandestinamente, que son asilados, son inmigrantes, e por parte do país receptor sempre é un desprezo. Claro, chegan sen papéis, nós non os queremos. Precisamos deles en parte, porque son man de obra barata, mas tamén non son unha man de obra cualificada, e alén do máis non se van a integrar, e ten outra religión, e son de outras etnias. Na actualidade temos esa polémica porque se misturan as dúas características, a de inmigrante con a de exilado, ou aquele que procura asilo. Na época das grandes inmigrações no Brasil, unha característica do inmigrante era que era inmigrante colono. E iso daba unha certa característica de superioridade. Ou seja, eu vou a ese país, poderia escoller outros, porque há moitos destinos. E vou porque eu sou necesario, precisan de min. Eu tamén procuro suceso, procuro facer diñeiro, procuro triunfar, mas non estou pedindo un favor. Esa sensación que habería que definir mellor, esa sensación existía. Ou seja, é alguén que, en principio, non sente rexeição. De facto, há política de inmigración no Brasil que consistía inclusive en pagar as pasagens de navío. Sobretudo, era unha inmigración dirigida. Había unha necesidade concreta de determinados lugares. Iso xa está moito estudado, sobretudo cando se consolidan as culturas do café.
Entón, son os brazos para a lavoura. Queremos que você veña para traballar no campo, agora que non há máis escravidão. Muito ben, entón xa temos unha característica que tamén debemos aplicar a eses galegos. Son persoas que xegan ao Brasil para traballar no Brasil. Ese é o destino. O destino deles é o traballo. E que son persoas que chegaron aquí, pero porén podían ter chegado a outros lugares. Esa é unha pregunta. Por que vieron ao Brasil? E non foron para a Argentina ou para Uruguai ou para Cuba? Había concorrencia entre países nesta época inicial. Nos estamos referindo ao final do século XIX. Primeira pregunta. Bom, estamos falando de brazos para a lavoura, da necesidade de traballadores rurais, de mão de obra para o campo, para as facendas do café. Os galegos que vieron ao Brasil vieron para traballar no campo. Pois algúns sim, mas unha boa parte que ten unha orixe rural, eran camponeses, unha boa parte deses galegos procuraron profisóis, oficios, desempeño nas cidades. Porque había unha reflexión. Para traballar no campo, eu podía ficar onde eu estaba. Onde se faz diñeiro, onde se diz que se faz diñeiro, son redes de transmisión. Onde parece ser que eu posso conseguir a fortuna, vai ser en traballos urbanos. Entón, van ser camponeses, na súa maior parte, que non queren vir ao Brasil para traballar no campo. Queren ficar nas cidades. Porque acreditan que nas profesións urbanas há maiores posibilidades de ter suceso, de facer diñeiro. Claro, e entón nos preguntamos, perfeito, xa sabemos que son traballadores estranxeiros, que ten unha orixe rural, que procuran profesións urbanas, mas por que escollen o Brasil? En parte está xa pesquisado. Como comeza a inmigración galega ao Brasil no final do século XIX? Porque, claro, alguén ten que comezar, ten que surxir o elo, non? Alguén chama alguén. Há un efeito de expulsión e o efeito de atracción. O efeito de expulsión é eu sou pobre e quero facer diñeiro. E é posible facer diñeiro en países que non son o meu. Ese é o efeito de expulsión. E o efeito da atracción. O efeito da atracción é en tal lugar, a un viciño, un coñecido, ou se desenvolve propaganda que me atrae. As pesquisas chegaron á conclusión de que a ida de galegos ao Brasil comezou vía Portugal. Portugal era un destino tamén no final do século XIX para que os galegos fosen facer diñeiro nas cidades, no Porto, en Lisboa, sobre todo no Porto e en Lisboa. E claro, os portugueses emigraban. E como consecuencia do que eles vían facer os portugueses, os galegos fixeron o mesmo. Algúns galegos. Algúns tiveron suceso e comezou xa a atracción de patricios. Entón, esa é a conclusión. A conclusión é que non é unha emigración que teña a ver con a España. É unha migración que ten a ver con Portugal. Ou seja, galegos que estaban en Portugal e que emigraron seguindo o que facían algúns portugueses. E se foron constituindo 3 núcleos. O de Santos, São Paulo, o do Río de Janeiro, onde unha boa parte de vocês están, e o de Salvador. Nos interesan estes 3 núcleos e algo falaremos destas 3 comunidades. Poderíamos falar dos galegos de Porto Alegre, porén son poucos. Poderíamos falar dos galegos de Belo Horizonte, porén son poucos. Verdadeiramente, o máis atraente para unha pesquisa académica onde se poden encontrar obxetos que desenvolver son o grupo que hai en Niterói, Río de Janeiro, o grupo de Santos, São Paulo e o grupo de Salvador da Bahía, de Bahía. Agora ben, estamos falando de inmigrantes e nos poderíamos preguntar
Sí, mas e non houve exilados. Falamos, sobre todo, cando nos referimos a Galiza e a España en xeral, do exilio republicano. E na Galiza se fala, cando nos referimos á diáspora, do enorme papel que exilados desenvolveron en países como a Argentina, como Uruguai, inclusive tamén no México, para manter a bifa, non? A reivindicación de identidade galega e as causas políticas vinculadas a esa reivindicación dunha identidade nacional galega. E no Brasil aconteceu iso tamén. E nos deparamos con unha sorpresa. No Brasil non houve exilio republicano. As persoas que estudan un poquinho, non, a historia de Galiza saben que a bandeira galega foi por primeira vez exhibida na Habana e o himno galego foi cantado na Habana e que había editoras galegas en Buenos Aires e en Montevideo e na Habana. E nos preguntamos, e no Brasil? Este xa é un trazo que vale a pena estudar. Por que non houve exilio galego no Brasil? E iso nos vai dar un trazo relevante. Vamos ter unha colonia grande de galegos en algunhas cidades brasileiras, mas vai ser unha colonia de inmigrantes, non de exilados. Cando falamos de exilados, falamos de persoas que poden se renegar por os motivos que for, non? Do seu pasado, dicen, non quero máis continuar vinculado a estas misións, a estas causas, a estes proxectos, a esta política, ou persoas que van dizer, non, estou aquí exilado e vou continuar no exilio defendendo os meus principios, a miña ideoloxía, facendo de agente cultural, tentando organizar os meus patricios, facendo coisas e mantendo vínculo con a patria deixada. No Brasil non aconteceu iso. Há unha exceción, só unha exceción. É difícil, tal vez se demostre en algún momento que houve máis exilados, mas en principio non. A exceción foi Pepe Belo. Pepe Belo facía parte dun grupo chamado DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Libertación. Pepe Belo era de Celanova, en Ourense, unha provincia galega. Fora obrigado a lutar, como quase todos os galegos, no bando franquista, ou seja, con a reación, con monarquistas, con fascistas. Mas depois, cando terminou a Guerra Civil, ficou na Galiza e na clandestinidade na Galiza tentou desenvolver ações contra a ditadura, o regime establecido do general Franco e desenvolver tamén a reivindicación do galeguismo. Ele era das mocidades do Partido Galeguista. Claro, ele foi preso, se exilou en Portugal e mediante os servizos secretos estadounidenses conseguiu sair de Portugal cando estaba perseguido tamén en Portugal e foi para Venezuela. E en Venezuela ele articulou con outros galegos e con portugueses un grupo que estaba presente tamén na clandestinidade na España, que era o DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Libertación. E no ano 61 secuestraron un navío, o navío Santa María. Foi o primeiro grande secuestro na historia do mundo, de un transatlántico. Depois, na década de 70, esteve, disculpen a expresión, na moda secuestrar avións. Mas o primeiro grande secuestro de un medio de transporte de persoas grande, un transatlántico, foi feito por este Directorio Revolucionario Ibérico de Libertación. Hai moita pesquisa, é procurar Pepe Belo, DRIL, o secuestro de Santa María, a pesquisa académica, a textos xornalísticos, a libros moito a menos, a inclusive filmes ao respecto.
E que acontece? A misión fracasa, a misión do secuestro do Santa María. E previamente xa tiñan o plano B articulado, que era solicitar exilio, asilo político, no Brasil, con Jânio Quadros recén emposado. Jânio Quadros estivera antes na Venezuela, houbera contactos, e entón os comandos do drill, a metade deles era galega, a outra metade era portuguesa, había tamén españois non galegos, mas na súa maior parte eran galegos. Pois conseguiron o exilio, eles desembarcaron no Recife e depois ficaron, sobre todo, en São Paulo. E ese grupo é o único grupo de exilados. Agora vamos voltar a eles. E que fez Pepe Belo? Mas vamos responder á pregunta: e por que non houve exilio? Porque é unha questón de datas. A Guerra Civil Española comeza no 36, termina no 39, e que acontecía no 39? Tiñamos no Brasil o Estado Novo. O Estado Novo de Getúlio Vargas. E o Estado Novo de Getúlio Vargas tiña claras simpatías pela causa do general Franco. De facto, ao pouco de estourar a Guerra Civil, o que faz Getúlio Vargas, como presente da República do Brasil a causa fascista, dar de presente toneladas de café para as tropas fascistas. O que fez o general Franco, isto está pesquisado recentemente, é ficar con esa carga, como se fose un presente pessoal dele. E ele vendeu o café que recebeu de graça de Getúlio Vargas, e aí comeza ao que agora se coñece como a fortuna do general Franco e a fortuna dos Franco. O primeiro momento en que ele se fez con millóns do que era o dinheiro daquela época, pesetas, foi con a venda do café brasileiro dado de presente pelo general Franco. Consecuentemente, é claro, cando termina a Guerra Civil Española no 39, os republicanos que fugiran vía França da ditadura que estaba estabelecendo non tiñan a posibilidade de vir ao Brasil. O Brasil, por tanto, non foi escollido porque o Brasil non permitiría que ninguén chegase ao Brasil reivindicándose un republicano español. Na USP, xa há anos, Ismar Isepe de Sousa, a través do arquivo do DOPS, do Departamento de Orden Político-Social que estaba no arquivo do Estado de São Paulo, pois desenvolveu a súa disertación e a súa tese, moito interesante, inclusive o tema República Española, un modelo a ser evitado. Iso xa está publicado como libro, mas tamén está disponível en PDF vía Google, non? A pesquisa de Ismar Isepe de Sousa. E claro, ela o demonstra, non había nenhuma simpatía nen pela República Española por parte do regime de Getúlio Vargas, xa como Estado Novo, nen pelos centros republicanos españois que había no Brasil. Houve unha perseguición sistemática, de tal forma que cando no ano 45 termina o Estado Novo, non há máis centros republicanos españois no Brasil. Ficou o de São Paulo, chamado Centro Galego Centro Republicano Español, que depois será o Centro Democrático Español. Depois xa falaremos diso. Mas no Río de Janeiro, obviamente, a reivindicación republicana foi esmagada. Tivemos, porén, dúas persoas que sin que foron exiladas, mas, antes de Pepe Belo, neste período da Guerra Civil, mas que non se recoñeciesen exiladas. E non se recoñecían exiladas porque legalmente non o podían facer. Que foron Álvaro de las Casas e Xosé Casais Santaló. Álvaro de las Casas ficou moito pouco tempo no Brasil. Ficou máis ou menos uns 3 anos. No ano 39 xa estaba ele en Buenos Aires. Esteve en Montevideo, en Buenos Aires, Santiago do Chile. Mas nos 3 anos que ele esteve no Brasil, ele dicía que era turista.
Eu non son inmigrante, obviamente, son intelectual, son profesor universitario, son poeta, son traductor, son conferencista, e son turista. O sea, non há ningún turista que se posa de forma crível a presentar como turista durante 3 anos. Pois ele o fez. E neses 3 anos publicou moitos libros. Cando digo moitos libros, significa 8 libros. Inclusive o que nós podemos considerar o primeiro romance galego escrito por un galego e publicado no Brasil, que é este, Os Dois. Está disponível, Os Dois, en PDF na internet, vía Google. Mas non só foi iso o que fez Álvaro de las Casas. Publicou poesía, publicou un libro sobre o que foi a origen da Guerra Civil Española, ou seja, no ano 37, ele publicou un libro titulado España, Gênese de unha revolución. A Guerra Civil estaba prácticamente no seu inicio e xa tiñamos no Brasil un ensaio moito ben documentado sobre as causas da Guerra Civil Española, publicado no Brasil por un galego. Depois ele foi, teve traballo, ele traballaba para o que era o grupo do xornal A Noite, estaba aquele enorme predio Art Deco que na Praza Mauá, pois non parou de publicar, non digo decenas, centenas de artigos en revistas e en periódicos da época, alén dos 8 libros que mencionei, ou seja, traballou moitísimo. Porén, ele se recoñecía como turista e ele non procurou dinamizar a colonia galega. Ele se comportaba como un estranxeiro sen querer se inserir no grupo de galegos que había no río. O outro foi Xosé Casais Santaló, que era un diplomata español, galego, doutor en Direito, fora profesor en Santiago de Compostela, na universidade, e ele foi fila á República en Santiago de Chile e acabouse se exilando no Brasil, no Río de Janeiro tamén. Mas ele tamén se recoñecía como turista. Nos informes que o Consulado Español no Río manda para España, diciendo aquí temos un ex diplomata republicano, o propio pesquisador, aquí está, fez un informe, Xosé Casais Santaló, que está pelo Brasil facendo turismo. Ou seja, no informe, no prontuario que se faz para o regime fascista na España por parte do consulado fascista no Río de Janeiro, se cualifica este señor, non, anda por aquí facendo turismo. Eses son 2 exilados, mas non son exilados oficiais. Xosé Casais Santaló e Álvaro de las Casas. Álvaro das Casas foi embora. Teve unha enorme produción, foi moito activo na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, aí no Río, se poden ler decenas e decenas, centenas, na verdade, de textos. E as obras dele son facilmente encontráveis en sebos. E Os Dois, este romance, está publicado en PDF na internet. Xosé Casais publicou un libro interesantísimo, Un turista en el Brasil, en español. E depois publicou un libro sobre Congoñas do Campo e depois outro chamado Roteiro Balneario, sobre a política de Getúlio Vargas para fomentar as ferias de traballadores nacionais en balnearios, en Minas e en Sao Paulo, sobre todo. E ele fez o Roteiro Balneario. Verdadeiramente, ele, que era doutor en Direito, se especializou en turismo. Publicou esas 3 obras seguidas, prácticamente, Un turista en el Brasil, en español, Roteiro Balneario e Congoñas no Campo, estas 2 en portugués, e deixou de publicar máis nada sobre o turismo. Faleceu na década de 70, foi longevo, mas se dedicou a negocios inmobiliarios. Mas, bon, eles non foron de fato exilados. Foi de fato exilado, oficialmente recoñecido como tal, e o único, Xosé, Pepe Velo. Pepe Velo, cando chegou ao Brasil, no ano 61, en febreiro do 61, no ano seguinte, estableceu en São Paulo, abriu unha libraría. A libraría Nós, que é unha clara indicación de unha famosa revista galeguista, revista Nós, que tiña habido na Galiza.
e publicou un libro por un selo editorial, por unha chancela que le criou, que digamos que a única editora galega con finalidade de reivindicación de identidade galega que aparece no Brasil. Esa editora tamén se chama Nós e cría unha colección chamada Publicações Galicia Feibe. A obra esta, Rosalía de Castro, poesías. Entón, é unha obra tamén relativamente fácil de encontrar en sebos, e digamos que esta é a grande publicación do único exilado, porque é o único libro que publicou. Ele manteve a libraría, depois adoeceu, vendeu a libraría, mas se cría unha liña editorial chamada Publicações Galicia Seibe, e se publica Rosalía de Castro. Mas voltemos agora a Pepe Velo. Chega, cría esa libraría como modo de vida, porén, alguén que fora comandante famosísimo dun directorio ibérico de libertación, cando chega a São Paulo, desaparece como agente político. Alguén que estivera armado, facía parte, era un comando dun grupo armado, un grupo de resistencia. Chega no Brasil, ele ten o estatuto de exilado, tudo ben que no 64 ten lugar aquí o golpe de Estado e supostamente ningún exilado podería de forma moito explícita dedicarse a actividades de reivindicación política. Mas ele desaparece, non intervén, non se vincula á colonia galega de São Paulo, monta a libraría, mas desaparece como agente cultural. E vamos chegar a unha primeira conclusión antes de continuarmos. Por tanto, vamos ter un grupo moito grande de galegos que son traballadores que vieron ao Brasil para traballar. E non vamos ter no medio deles exilados. Ou seja, non vamos ter lideranzas políticas, non vamos ter agentes da cultura. De tal forma que algo que vocês facen agora, este programa Estudos Galegos da UERJ, o Núcleo de Estudos Galegos que há na Federal de Bahía, pois a actividade que vocês están facendo agora é finalmente unha actividade de reivindicación cultural, de estudos sobre unha cultura, sobre unha lingua, sobre unha literatura, e só agora, e desenvolvido, sobre todo por brasileiros e brasileiras. Nós non tivemos grupos de estudo, organizações político-culturais durante o século XX, até que surxen, a partir da década de 80, os centros galegos, non tivemos eses grupos formados por inmigrantes. Por algo, e non quero ser repetitivo, por algo que é propio da condición de inmigrante. Eu fiz moita entrevista a inmigrantes, e algo que te dirían é, claro, eu vim ao Brasil para traballar, non para facer política. Unha resposta moito galega. Alén do máis, claro, non vou perder o meu tempo en mexer con política. Estou aquí para facer diñeiro. Saí da miña aldeia para traballar, e me dediquei a traballar. Esa era a miña misión. Poupei, me esforcei moito, fui ben recibido, tive dificultades, mas me adaptei. Non estaba aquí para reivindicar nada. Ou seja, non houve, tirando exceções, e agora vamos falar de máis exceções, non houve unha articulación política dos galegos no Brasil. Nos galegos en relación á defensa de identidade galega. E tamén non houve actividades culturais consideráveis a exceções. E con isto fexo esta primeira cuestión. E por que iso aconteceu así? E por que non chama tanto contraste como aconteceu na Argentina, ou no Uruguai, ou no México, ou inclusive na Venezuela? Porque lá sin que houve exilados. Que obviamente tamén traballaban para sobreviver, mas eles se consideraban persoas con responsabilidades políticas, persoas con compromiso con a súa patria, con o seu país, con a súa nación. E non renunciaron a iso. E, por tanto, criaron editoras, e criaron xornais, periódicos en xeral, e grupos de música, e tiñen asociações con palestras, e tentaban desenvolver actividades políticas.
nas medidas das posibilidades de cada momento histórico desses países. No Brasil, iso non aconteceu. Por iso mencionei Pepe Belo, porque de ser un comando, ou seja, un guerrilleiro, que era comando e comandante, porque ele era o líder tamén do grupo galego, chega ao Brasil, monta unha libraría e some políticamente. Non temos ningún escrito político público de Pepe Belo, non temos ninguna intervención política clara de Pepe Belo. Ele montou a libraría e publicou este libro. Precisamente porque ele non tiña un grupo ao cual se juntara un grupo grande para facer nada, cosa que sin tivera na Venezuela. Porque eran persoas que tiñan esa reazón. Agora, ese grupo é moito idosos que ainda viven, non? Porque agora falaremos tamén das etapas da emigración, mas esos inmigrantes están agora todos con 80 anos, os que ainda viven. E claro, eles vieran xa na posguerra na España e non querían se complicar. Non tiñan un perfil político e, por tanto, cualquier tentativa que pudese surxir de agitalos era rexeitada por eles. Pois temos ese termo que usei de vacío galeguista no Brasil. Usando o verso de Celso Emilio Ferreira, Longa noite de pedra, se falaba que nesa longa noite de pedra que houve na Galiza tivemos pelo menos a sorte do exilio, sobre todo neste continente, que manteve acesa, non? A xama do galeguismo. Iso non aconteceu no Brasil. O Brasil foi unha exceción. Referirme agora a unha questón, que é a questón lingüística. Vos ten aulas de lingua galega, ás veces pasa desapercebido, mas o primeiro escrito galego por parte dun galego foi no ano 1500. Cando falamos da escuadra de Cabral, falamos da Carta de Camiña, e todo o que houve de exploración da Carta de Camiña, cando había que dizer cual era o primeiro documento literario, e a polémica, a Carta de Camiña ten valor literario, cando comeza a literatura no Brasil, esas polémicas moito herdadas do romantismo. Pois falamos desa carta, como certidán de batismo no Brasil, non? Occidente que chega ao Brasil, o proceso de conquista e colonización. Sí, falamos desa carta, a Carta de Camiña, mas houve 3 cartas. Unha era en portugués, a de Camiña. Outra era en italiano, a famosa carta do piloto italiano, dunha das embarcações da escuadra. E unha terceira carta, que é a carta do mestre Joan. O mestre Joan era un señor xa velliño e doente, era o cirurgián da escuadra, era coruñés. Isto non son dados, sexa, non comprobables. Isto está xa moito pesquisado. E a carta do mestre Joan xa está tamén moito pesquisada. Pois o mestre Joan, así como Camiña escreveu unha carta, tamén escreveu unha carta, a carta na cual ele descreve o Cruceiro do Sul. Porque alén de cirurxián, típico dun médico na época, ele tamén era astrónomo, e ele reparou unha formación nova. E xa cando estaba ancorada a escuadra, ele con moitas dificultades, porque estaba doente dunha perna, fez os cálculos e fez a descripción do Cruceiro do Sul, un símbolo patrio, nacional tamén do Brasil. Pois a primeira descripción do Cruceiro do Sul foi feita por un galego, o mestre Joan, porén en español. Por iso me faz moita graza. A primeira intervención escrita pois é xa no 1500 dun galego. E aquí entramos xa con questões de política, non vamos entrar niso, de política lingüística, mas me parece hilario, non? O primeira produción de un galego por escrito é en español, que é a descripción do Cruceiro do Sul. Ou seja, os galegos chegamos ao Brasil xa expresándonos en español, o cual pode ser obxecto de moita brincaderiña.
vamos agora á questão lingüística. Para min, e é fácil, do Río de Xaneiro, é fácil de conseguir, há un galego que era galeguista, mas era emigrante, que é Víctor Balboa. Eu estaba na Fundación Pensol, en Vigo, na Galiza, e tentei unha entrevista, era o presidente entón da Real Academia Galega, Francisco Fernández del Riego, que era o grupo da editora Galaxia, o grupo das mocidades do Partido Galeguista, os galeguistas que sobreviveron á Guerra Civil Española, e quiselle preguntar, Paco del Riego, qual era o contacto de vocês no Brasil? Vocês tiñan algún contacto? Non, son unha persoa. Falei, como? Unha persoa? Foi a miña grande sorpresa. Estamos falando do comezo deste século. Ele vivía ainda, e falou, sí, había unha persoa, era o noso interlocutor, Víctor Balboa. E eu, como louco, falei, Víctor Balboa? Non, claro. Claro, o problema de Víctor Balboa que non publicou ningún libro, mas fui atrás. Non, sí, ele era o noso interlocutor. Era unha persoa bella, era das Irmandades da Fala, da Coruña, e ele emigrara ao Brasil, mas ele non abandonou o que tiña aprendido e os vínculos, os compromisos nas reunións da Irmandade da Fala dele, na Coruña, e no Río de Xaneiro, pois era o que mantiña un pouco acesa, non? A labareda do galeguismo. E fui atrás, e onde se encontran os escritos de Víctor Balboa? En un xornal de Buenos Aires, a nosa terra. E Víctor Balboa acabou sendo o correspondente do galeguismo brasileiro no xornal galeguista de Buenos Aires, a nosa terra. Iso todo é fácil de consultar. Non son moitas as crónicas, sobre todo son crónicas que enviou Víctor Balboa. E o curioso é que, claro, eu non coñezo outro documento escrito en galego antes das crónicas de Víctor Balboa, do carioca Víctor Balboa. E ele escribía na norma das Irmandades da Fala, mas iso non tiño como comprobalo, porque, claro, eu tamén non sei, eu supoño que sería pelo correio, que ele enviaba os textos e eran publicados en a nosa terra de Buenos Aires. Entón, eu non sei se a norma era a propia de Balboa ou había, digamos que, unha corrección, unha revisión no momento de publicar as súas crónicas. O caso é que ele publica crónicas en galego na norma das Irmandades da Fala no xornal a nosa terra. E ele dá dados moito importantes sobre os galegos no Río de Xaneiro. Fala, eu o tentei, mas non conseguimos nunca criar un grupo galeguista. No 25 de xullo, Día da Patria Galega, eles se xuntaban. Dice, non, esta vez somos 6, desta vez somos 5, desta vez somos 7. E ele dicía, e é má mágoa, porque as persoas non se vinculan ao galeguismo. Cando Castelao voltaba a Buenos Aires, ele, obviamente, facía unha escala no Río de Xaneiro. E há tamén dúas reportaxes de dúas visitas de Castelao ao Río de Xaneiro. Ele recebeu, numa desas dúas, un xantar de homenaxen no restaurante Albamar, que até non há moito tempo existía, lá no centro, a única torre do mercado de ferro que había no centro do Río de Xaneiro. Era un restaurante que durante moito tempo foi xerenciado por galegos. E entón o banquete de homenaxen a Castelao, o famoso político Castelao, feito no Río de Xaneiro, no restaurante Albamar, ten foto, alén do máis, e eran os mesmos 6 ou 7. Ou seja, Castelao chegaba a Buenos Aires e era recibido por unha multidão de inmigrantes galegos e de exiliados galegos. Chegaba a Buenos Aires e era recibido por unha mesa de 6 persoas de Buenos Aires, quero dizer, ao Río de Xaneiro. E Víctor Balboa se lamentaba, dizendo, claro, é o que temos, a nosa realidade. Iso na segunda ocasión, porque na primeira ele falou, amigos e tal, mas non o conseguí. Ele non ia desembarcar, era unha escala breve, ia ficar dentro do navío transatlántico Castelao, e fui eu, só eu,
Esa foi a recepción que teve, a primeira recepción Castelao no Río. Na segunda, xa con máis tempo, desembarcou Castelao e teve ese banquete de homenaxe, pois uns pouquiños galeguistas. Este tamén un dado que temos que levar en consideración. Había, sim, un contacto no vello galeguismo no Río, este Víctor Balboa, e era quen se comunicaba con o galeguismo, con os galeguistas de Buenos Aires, e escribía para a nosa terra, mas ele mesmo faz esta avaliación, esta autocrítica. Non é posible. Ele cualifica a comunidade, sobre todo unha comunidade ou temerosa ou moito españolizada. Ou seja, a política, ou xa con un perfil bastante anti-reivindicación identitaria galega. E ele considera xa un migrante vello que non ten solución. Que non há solución. Esa é a avaliación que le fais. Agora, voltando a inmigración como tal. Un momentinho que vou pegar aquí. Cando comezan a se desenvolver na academia os estudos sobre a presenza galega desde un punto de vista sociológico, sobre a inmigración galega, pois vai ser non en o Río, non é tamén en São Paulo, é en Salvador. E son pesquisas feitas por brasileiros. Além máis, o primeiro grande libro de investigación que foi, está sempre citado, é unha referencia. O primeiro grande libro en que se avalía a presenza galega como un contingente de migrantes foi publicado en Salvador de Bahía, foi sobre esa colonia de Bahía, e este, Galegos no Paraíso Racial, de Jefferson Bacelar. Jefferson Bacelar chegou aos galegos de forma indirecta. Ele era do Centro de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Bahía. E ele comezou a pesquisar como foi a integración desde o final da escravidón, non? dos afro-brasileiros en Salvador, e chegou aos galegos, porque ele percebeu que había dois grupos que convivían, galegos e africanos, ou seja, afro-brasileiros, ou seja, os negros baianos. E falou, e por que isto? Ele falou, claro, que son inmigrantes moito pouco cualificados no seu inicio, e entón galegos e negros tiñan o mesmo tipo de profesión, carregadores, oficios urbanos para os quais non había que ter cualificación. E ele comezou a pesquisar o vínculo entre os negros e os galegos. De facto, a foto é moito significativa. É un galego casado con unha negra. E ele pesquisa ese vínculo entre galego e negro en Salvador de Bahía. Depois, claro, a pesquisa de Bacelar levou a moitas outras, Memorias de Inmigrantes Galegos, de Celia María Leal Braga, e podemos dizer na actualidade que a colonia galega en Salvador de Bahía ten moito considerável pesquisa sobre ela. Foi sendo actualizada, temos pesquisa de todos os tipos, temos artigos, temos libros, unha colonia que, no máis, supostamente é fácil de analizar porque é bastante coesa, bastante homogénea. Son de poucas aldeas na Galiza, son con moitos vínculos entre eles, o efeito chamada foi moito importante, entón son familias inteiras, varias xerações. A pesquisa sobre os galegos no Río demorou máis, mas na actualidade temos disertações, teses, publicações con, acho que abundantes sobre o Río, sobre o Río de Janeiro, sobre Niterói, a pesquisa sobre o Hospital Español, a pesquisa sobre a colonia de Niterói,
a pesquisa sobre o comercio galego no Río, etcétera, etcétera, etcétera. E en São Paulo aconteceu o mesmo. Desde o final do século pasado, a comunidade galega ten sido xa bastante investigada. Disculpen, eu agora percebi, é a 1:25. Queren facer preguntas, porque senón eu o que teño aquí son obras que eu quería presentar para vocés, mas non sei se vocés queren facer preguntas, que establezamos algún debate, algún diálogo. Eu supoño que quen está aquí neste horario tan de almozo é porque está interesado no tema e ten coñecimentos, a non ser que sexa masoquista. Entón, supoño que deben ter seus pontos de vista ou deben ser investigadores do tema. Eu estou dando o meu ponto de vista, non a miña visón da questão. Non sei se queren contrastalo, queren... Dígame, Professor, o senhor estava comentando sobre a questão dos estudos galegos na Bahia, e a gente tem a honra também de ter a Araceli, que é a Araceli Luna, que também é leitora do Centro de Galego da Bahia, e também um pesquisador da UFBA, que é o Pedro Zeda, e ele gostaria de fazer algumas perguntas. Pedro, você pode fazer a sua intervenção tanto pelo chat, eu posso fazer o papel de mediadora sem nenhum problema, mas se você também sentir à vontade, pode abrir o microfone. Tá, eu vou tentar pelo áudio. Vocês me escutam bem? Ótimo. Perdão não poder abrir a câmera, porque eu tô aqui numa confusão e tal. Mas escutei tudo. Agradecer muito ao professor e parabenizar pela apresentação. Eu me chamo Pedro Zeda, eu sou estudante de História no mestrado aqui da UFBA. Inclusive, Jefferson Bacelar foi o meu orientador quando eu comecei minha trajetória lá na graduação, ainda no grado ainda. Então, estou bem inteirado nessa questão da imigração. Mas o meu alvo meu objeto, né, histórico é o Galícia Esporte Clube, que é um clube de galegos fundado na década de 30 aqui em Salvador. Já em um momento que o futebol do Brasil e soteropolitano, né, da cidade, está bem desenvolvida. Existem outros clubes de futebol, enfim, a própria discussão também do futebol profissional e amador, enfim, uma série de questões. E aí eu tenho algumas perguntas para o professor, né, Antônio? A primeira é sobre a questão, assim, sobre a expulsão dos galegos para cá. O senhor falou que eles não são exilados no Brasil, são imigrantes, mas falou da questão da pobreza. Uma coisa que eu me questiono bastante, inclusive já estudando bibliografia, é sobre a questão da industrialização na Galícia. A Galícia, muitas vezes, é colocada num lugar mais rebaixado, ou então tido como mais atrasado em relação à indústria, à industrialização. E eu queria saber como é que se dava essa relação. Porque, tendo contato com o professor Andrés Almansa, que é um pesquisador da Universidade de Santiago de Compostela, que estuda futebol, no trabalho dele, ele mostra como alguns clubes de futebol na Galícia tinham relação com as indústrias, inclusive com a questão do trabalhismo. Então, eu fico com essa dúvida. A Galícia era realmente uma região agrícola, campesina, ou não? Ou a indústria estava em crescimento? E como isso afeta a questão da expulsão de imigrantes? Da expulsão e desses imigrantes, né? Uma outra questão é sobre... e aí já envolvendo meu projeto de pesquisa, que é o Galícia, o senhor falou sobre a questão do exílio, que aqui não houveram exilados e sim imigrantes aqui no Brasil, né? E eu quero saber até que ponto eu vou interromper aqui, eu não sou um dos ouvintes. Quem que está de mediador? Eu. Bom, o meu nome é Miguel Fernandes, eu estou no Rio de Janeiro, tenho 73, quase 74 anos. Ouvi com uma máxima atenção, mas eu acho que a palestra hoje não é do colega que interrompeu aí. Isso é preciso ser proibido, senão as palestras... Ele está fazendo uma palestra paralela com perguntas particulares que ele pode fazer ao palestrante. Desculpe. Miguel, essa maneira politicamente correta, a gente fica se perdendo, mas a gente tem que ser objetivo. Sim, Miguel, mas é um momento de interação mesmo. O debate faz parte da aula aberta, por isso que ela é aberta. Então, assim, a gente tenta ser sucinto, né, porque já tem uma outra pergunta no chat, mas eu acho que tem espaço para todo mundo falar um pouquinho.
Pedro, se você bem, quiser eu vou. concluir a sua pergunta, pode ficar. Eu vou concluir, claro. Logo em seguida, eu faço a pergunta do Francisco. Francisco, eu li sua mensagem no chat. Pode ficar tranquilo que eu leio para você. Não, Avante. eu vou continuar assim, eu estou só elaborando a pergunta, porque eu não vou perguntar qualquer coisa, eu preciso elaborar o texto, né? Enfim. Então, eu queria saber até que ponto aqui não houveram exilados imigrantes, mas como isso conversa com a questão da identidade, porque o Galícia, no meu caso que eu estudo, é um clube que faz referência à identidade galega. Então, até que ponto não ser exilados, mas ser imigrantes, conversa com a questão da identidade galega, assim como a bandeira da Galícia em Cuba e do hino também. É isso, eu agradeço ao professor, peço perdão pela demora, mas eu preciso formular minhas perguntas corretamente, né? Muito obrigado. Vamos ver, questões sobre a colonia galega de Salvador. É unha colonia... Salvador tiña unha característica. Salvador de Bahía non era destino de inmigrantes europeus. Así como temos en Sao Paulo os sirio-libaneses, os libaneses, os sirios, os armenios, os italianos, os portugueses, etc., e os españois. En Salvador non houve, non era destino de inmigración. Por iso é unha colonia moito característica, porque foi, durante décadas, o grupo galego o principal grupo de estranxeiros. Ou seja, os galegos non estaban concorrendo en cuantidade con italianos ou con alemáns ou con ucranianos. Ou seja, en Salvador houve moito pouca inmigración. É só ler Jorge Amado. En Jorge Amado vamos encontrar dois inmigrantes, o galego e o turco, que é un libanés, normalmente. Por iso incorpora Jorge Amado os galegos algunhas das súas narrativas. Entón, primeiro, é un grupo que chama moita atención, porque é un grupo de estranxeiros, e non había grupos de estranxeiros, alén dos portugueses, que chegaron depois da independencia. Era un grupo moito unido, porén totalmente allello a questões de reivindicación identitaria galeguista. Vou usar esta palabra, galeguista, para non falar algo que sería anacrónico en parte no século XIX, que é o nacionalismo galego. Podemos falar desta etapa galeguista inicial. Non, ou sexa, o centro deles era o centro español, con a bandeira española posta. E o hospital deles non é o hospital galego, é o hospital español, cando eles son todos galegos. Ou sexa, eles se vincularon moito sempre a España, a identidade española. Claro, eles tiñan a identidade que eles tiñan das aldeas galegas, mas a causa da reivindicación nacionalista, identitaria galega, non fez parte da colonia galega. Há unha obra que eu recomendo, fácil de encontrar en sebos, a cual ainda non me referi, vou aproveitar a súa pregunta e vou dicelo, que é unha obra titulada Vida, Paixón e Morte Republicana de Don Ramón Fernández y Fernández. Vida, Paixón e Morte Republicana de Don Ramón Fernández y Fernández. Publicada no 87 por un dramaturgo, xa era xornalista e tamén era contista, Nelson Correia Araújo. Nelson Correia de Araújo, publicada en Salvador no 87. Unha obra a cual eu acho que se ten dado pouca atención. Esta obra pode ter un motivo pela cual foi pouco estudada. Vida, Paixón e Morte Republicana é moito, non vamos facer crítica literaria aquí, mas é moito agradável de ler. É unha prosa moito amena. É unha obra curtiña. De facto, ele a cualifica como novela, non como romance. Mas reparen, Paixón Republicana de Don Ramón Fernández Fernández. É un retrato terrible, eu acho que é un dos motivos pelos quais esa obra é pouco coñecida, sobre a colonia galega de Salvador. Ou seja, había unha persoa que este señor, Ramón Fernández e Fernández, que consertaba reloxos, era un técnico en reloxaría. Ele era republicano, ele era galeguista e era de esquerdas. E é o único completamente marginalizado pela colonia galega de Salvador, que é cualificada sin un tipo de compaixón como un grupo de persoas mesquiñas,
reaccionarias e fascistas. Ese é o retrato que se faz da colonia. É unha das obras máis interesantes sobre a colonia. Claro, digamos que é perigosa, porque verdadeiramente xera unhas representações, unhas imaxes demoledoras da colonia galega. Persoas falan, son todas de procedencia rural, son ignorantes, semi-analfabetos ou analfabetos, mas como tiveron suceso ten diñeiro. E, por tanto, son moito orgullosos. Mas son persoas con, obviamente, dominan algúns sectores do comercio, as padarías, e un facto real. O sea, se ele verdadeiramente non está criando ficción fora da realidade. É unha ficción con fundamento na realidade que ele coñece. Ele tamén moraba en Salvador, o autor, o Nelson, e era xornalista. E debe ter tido algún motivo, non soube, non pude adivinhalo, non soube, como ele coñecía tan ben a colonia galega. Mas ele retrata moito ben, parece unha reportaxe, e nes medio desa reportaxe introduce este personaxe, que é un mártir, por ser unha persoa que vai morrer non renegando da súa identidade galega e da súa defesa da causa republicana española e das súas ideas socialistas. Ele é un socialista, un anarco-comunista, un socialista da vella guarda. E ele, claro, ele é tratado con moito cariño, con dó, con compaixón por parte do autor, non? E o medio que está ao redor dele é horror, son pequenos diabos, eses galegos. E é toda a colonia. Por iso é paixón republicana. Eso que posso contribuir é unha obra que eu recomendo moitísimo, porque curiosamente ten sido pouco explorada. Sobre o Galicia, que eu acompaño, eu teño a flámula aquí do Galicia, son devoto do Galicia, 3 veces campeón vallano, pois se comenta que foi o primeiro time que teve xogadores afro-brasileiros. E aí ven ese vínculo entre o galego e o afro-brasileiro. Claro, depois você lê o romance, a novela de Nelson de Araújo sobre a colonia galega e a visón muda. Porén, a primeira obra que eu teño publicada por un galego en Salvador é do ano 29, non sei se dá para ver, Bahía, Orgullo del Brasil, de Gómez de Otero, publicada en español, non é difícil de encontrar tamén, que o primeiro libro que eu acho que escreveu un galego sobre o Brasil e o publicou en Salvador no ano 29, un homenaxe feito á Bahía, é unha especie de impresóis sobre que é Bahía. Deses libros temos moitos, escritos por galegos. Iso. Bon, comezamos no ano 29 con este Gómez de Otero, Bahía, Orgullo del Brasil, e temos do ano... A ver se encontro data. Disculpen para non dar un dado errado. 2016, esta obra que debe coñecer, de Xavier Rodríguez Baixeiras, no Brasil, páxinas de un diario. Ou seja, podemos dizer que levamos máis dun século escrevendo os galegos obras sobre Bahía, con impresóis de viaxe. Unha característica para quen se dedica a estudar, é un tema moito apaixonante, guías de viaxe de estranxeiros, é a seguinte: para que o seu guía, ou as súas crónicas, ou a súa reportaxe teña mérito, o autor, o xornalista, o escritor, o produtor literario, ten que presentar o seu produto como novidoso. Entón, é divertidísimo ver como, ou de forma proposital, ou por ignorancia, sempre vamos tendo obras sobre o Brasil que ignoran que iso que está descrito xa foi descrito. Aquí, quis redundar niso, levamos 100 anos galegos publicando obras sobre Salvador e sobre Bahía. Porén, non vamos a encontrar referencias dunha obra en outra. Iso xa foi pensado, por exemplo, cando se describe un terreiro de Candomblé. É divertidísimo, por parte de estranxeiros. Continuamos encontrando na actualidade descrições de terreiro de Candomblé. Señores, isto xa
temos centenas de descrições, mas sempre o estranxeiro que chega non como emigrante para facer turismo, permanecer un tempo no Brasil e ten que descrever aquilo que le considera singular, terreiro de candomblé. Entón, temos unha colección de descrições de terreiros de candomblé por estranxeiros que é incrível, e sempre ignorando que outro xa o fez antes. Albert Camus, quando esteve no Brasil, en páxinas dun diario, unha obra que é o seu diario de viaxes, non? No Brasil, describe un terreiro de candomblé. Eu teño aquí varios registros, non? De galegos describendo terreiros de candomblé, mas ese sería outro foco. Non estamos falando de inmigrantes, da presenza galega no Brasil, estamos falando de algo que existe desde o século XVI. Para iso está o mestre Joan. Galegos que por aquí pasan. E que, ás veces, deixa unha crónica, deixa unha reportaxe, un libro de viaxes, uns poemas. Aquí temos este, non? Tamén sobre Salvador, xa que surxiu Salvador, de Xosé María García Rodríguez, publicado pela editora Galaxia, Brasil, Historia, Gente e Samba Canción. Esta é unha obra moito interesante tamén, publicada en galego da editora Galaxia, mas esa é a característica. A característica é a novidade. Você non pode dizer, por iso chama moita atención o libro de Baixeras. Ele menciona leitor de lingua galega na Universidade Federal de Bahía, que tiña unha tortillería, non? Ele facía omeletes. Mas ignora a colonia, prácticamente, porque ele ten que se presentar como o descubridor, con de espazos, de impresóis, de folclore. Isto é moito criticável. Esta técnica de, para eu me valorizar, ignoro unha tradición de representações, ignoro unha tradición de libros de viaxe, ignoro unha tradición de crónicas. E temos... Professor, dígame. Desculpe me interromper, esse assunto está super interessante, eu já tive contato com a pesquisa do Pedro, inclusive eu tenho também aqui em casa um livro que se chama História do Futebol Galego, do Ancho Varela, e fala sobre a questão política também, e eu acho esse assunto super interessante. Eu e o Pedro, a gente já trocou, fizemos alguns intercâmbios de bibliografia, enfim, de textos, pesquisas. E aí eu queria só perguntar se a gente pode também abrir para outras perguntas, porque no chat nós temos uma que tem a ver com o que a gente estava comentando agora sobre Salvador da Bahia, e uma pergunta também da Lucia Sandi, que é a nossa ex-leitora de galego. A gente pode dar continuidade às perguntas? Com a sua permissão, vamos agora a dialogar, mas que non quero esquecer. Comentei que temos unha novela escrita por un galego, por un brasileiro, perdón, un baiano, con unha pésima representación da colonia galega en Salvador, que é esa, non? Vida, Paixón e Morte Republicana, de Ramón Fernández y Fernández. E depois temos outra obra, porque depois temos a República dos Soños, temos los números del elefante, que son criación literaria, onde as imaxes, as representacións non son negativas. Bueno, a República dos Soños é o grande eloxio, non, da saga do clan de Línea Piñón. Mas temos outro romance que dá unha pésima imaxe tamén dos galegos, que é esta. José Luis Casas. Sucedió en Brasil. Foi publicada na España. José Luis Casas é sobriño de Álvaro de las Casas, ese que esteve 3 anos no Brasil e publicou outros libros. O libro, así como Vida, Paixón e Morte Republicana, é unha delicia de prosa literaria, este é bastante aguinciño. Disculpen esta valorización amadora miña, tan subjetiva. É xa tiño de ler, por iso teve pouco suceso. Mas se refere, así como Vida, Paixón e Morte Republicana, se refere a colonia de galegos en Salvador, esta se refere a colonia de galegos na fronteira sul de Río Grande do Sul. Na frontera con Uruguai e Argentina, e apresenta eses galegos como persoas sen ideais tamén, alienados na sobrevivencia diaria, só preocupados pela comida.
André, seu microfone está ligado. Aí acaba sobrepondo as falas. Peço por favor isso. Obrigada. Posso passar para outra pergunta? Eu peço desculpa ao ruído aqui, que eu estou com um pouco de barulho aqui em casa. Mas eu queria ler a pergunta do Francisco Meira. Ele também é da Bahia, professor. A gente tem uma representação muito grande aqui dos baianos. Ele fez uma pergunta, deixa eu buscar aqui. Ele disse assim: tenho ascendentes galegos distantes que vieram no início do século XVIII. Posso dizer que foram imigrantes ou imigrantes colonizadores? Os galegos que vieram antes do século XIX, eu acho que a preocupação dele é com a terminologia, com essa conceituação, essa diferenciação que o senhor fez no início. Sim, a pergunta é fácil de entender isto se pensamos en un portugués. Ou seja, antes de 1822, un portugués que chega ao Brasil, que era? E depois de 1822, un portugués de Portugal, que chegaba ao Brasil, que era? É moito quase hilario pensar na corte portuguesa chegando a Salvador, precisamente, en 1807, 1808 ao Río de Janeiro. Son exiliados políticos. Ou seja, falando de exilio e de asilo, cando a corte portuguesa se muda do Río de Janeiro, digo, de Lisboa ao Río de Janeiro, podemos considerar que esa mudanza de cidade e de capital acaba surgindo depois o Reino Unido de Portugal, de Brasil, Portugal e os Algarves. Podemos dizer que Dona María I era uma exilada. É unha questão que algo máis muda no tempo. Alguén pode se converter en estranxeiro, traballador estranxeiro, un inmigrante, por unha mudanza prácticamente dun día. Antes da proclamación de independencia, alguén que chegase do Porto ou de Lisboa ao Brasil non sería un estranxeiro, depois sí. Depende moito, hai que partir da definición de inmigrante. Por iso falei que no que era o servizo de inmigración e colonización durante todo o regime Vargas do 30 ao 45 se consideraba que o Brasil era consecuencia da inmigración e que o primeiro período foran os primeiros anos do século XVI. Claro, é unha visión moito perigosa, moito perigosa. Na actualidade, há un libro que eu recomendo para entender ese conceito, é moito fácil de conseguir, é de Abdelmalek Sayad, publicado pela EDUSPI, editora da USPI, se titula precisamente A Inmigración. Se aplica sobre todo aos magrebíes, non? Marroquinos, arxelinos, tunesinos, na França. Mas é unha reflexión moito útil, conceitual. Ele é un discípulo de Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayad, e é unha reflexión sobre o conceito de inmigrante, que eu recomendo. Professor, a Lucia Sandi, que é nossa ex-leitora do Centro de Galego aqui do Rio, do Programa de Estudos Galegos, gostaria de fazer uma pergunta. Aí, como a gente já está se aproximando do horário, a gente então termina com a pergunta dela e faz as últimas considerações, tudo bem? Perfeito, perfeito. Lucia, você está com a palavra. Muito obrigada. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Tayan por todo o esforço que está fazendo hoje, ainda com problemas na internet, aos ótimos eventos que ela está fazendo, a ótima mediação também que ela está fazendo com a gente. E queria agradecer muito também ao professor, porque a sua tese de doutorado me serviu muitos momentos como referência, não, para pesquisas e para os galegos pesquisadores que estamos atualmente no Brasil. Então, deixar muito obrigado por esse labor que você vem fazendo até hoje. E a minha pergunta é em relação a essa consciência política dos galegos no Brasil, porque entendo que quando se fala que não temos galeguistas, mas lembro, e acho que até citada também na sua tese de doutoramento, um artigo da professora da UERJ, Erika Sarmiento, que vem pesquisando a colônia galega no Rio de Janeiro e que ela precisamente fala da importância dos galegos na organização do movimento obreiro no início do século XX.
Então, não galeguistas, mas também não apolíticos, pelo menos nessa primeira parte do século XX. Você poderia esclarecer um pouco essa questão, por favor? Sim, un grande pesquisador, un clásico, é Foote Hartman, non? É da Unicamp, que le pesquisou o movimento libertario, anarquista, sin que houve, mas o problema aí é, tivemos militancia, non está esclarecido máis talvez o primeiro morto en unha greve operaria, Iñiguez, era un zapateiro, de facto un romance, A morte do zapateiro, era galego. Foi unha greve que houve en São Paulo, a primeira greve operaria, e ele, na represión policial, morreu dun tiro, non? Se converteu un símbolo. Este Xosé Iñiguez, é un sobrenome que foi registrado así, moito extraño o sobrenome dele. Parece que era un zapateiro galego. Muito ben. Non nos esquezamos que o primeiro Congreso Operario Brasileiro, en 1906, se non estou errado, foi no centro galego do Río de Janeiro, perto dos Arcos de Lapa. Unha das sedes que teve, durou pouco tempo lá o centro galego. Sin, mas non tivemos líderes. Aí comezamos a ler, se vamos á prensa, houve moita imprensa anarquista, antes da década de 1930. Claro, a partir do ano 1930 e depois xa con o Estado Novo, houve unha auténtica desarticulación do movimento operario. Non? Mas, que acontece con esa imprensa? Non vamos a encontrar participación de galegos publicando. Tamén non vamos a encontrar galegos liderando movimentos operarios, nen do comunismo, nen do socialismo, nen no comezo do anarquismo. É claro que eran man de obra, é claro que están nas cidades e que participaron, mas non como lideranzas. Onde están as lideranzas? Nos italianos, nos portugueses, en algúns eslavos, de tal forma que non podemos falar de unha contribuición intelectual no sindicalismo revolucionario brasileiro por parte dos galegos. Houve participación activa no movimento, mas non na organización. Faltaron cuadros. O movimento operario, o galego non teve cuadros que se destacaron na articulación desse movimento. Eles facían parte, digamos, que da masa, mas a articulación era por parte dos inmigrantes, en grande parte italianos e portugueses. Há un libro, son varios volumes, Os Compañeiros, de Edward Rodríguez, que é unha relación de anarquistas. Anarquistas, socialistas e comunistas. Prácticamente você non vai encontrar lideranzas. Há uns cuantos mencionados, mas o grande número de cuadros de italianos e de eslavos, non de galegos, infelizmente. Obrigada. Obrigado. Você. Pessoal, nós temos só 7 minutinhos. Eu queria saber se o professor tem mais alguma consideração que queira colocar em pauta, para a gente já encaminhar para finalizar a atividade. Eu não sei, professor, se o senhor teve acesso ao chat, né, se conseguiu acompanhar, mas todo mundo gostou muito, está te parabenizando pela fala, pelo evento, muitos elogios. Eu, se quiserem, podes comentar fracasos meus, para quem estiver interesado no tema. Há unha revista que gostaría de ter consultado, ben, e consultei moito pouco, que é La Estirpe. La Estirpe está na Biblioteca Nacional do Río de Janeiro, e non está, nen estaba microfilmada há 20 anos, nen agora está na Hemeroteca Digital. Para mí é a mellor revista dos inmigrantes galegos. Moito ben editada, preciosa. Eu tomei moitas anotações, mas entón, vocês que están no Río, os que están viendo no Río, é unha recomendación que eu faço. Pesquisar a revista La Estirpe. Falábamos antes da lingua galega. A imprensa galega no Brasil ou é en español ou en portugués. Eu encontrei só un periódico con un exemplar que está na Biblioteca Nacional do Río, que é Lembranza de Galicia.
é o único que encontrei en galego do comezo do século XX. Non temos unha imprensa en lingua galega, así como antes mencionei o caso de Víctor Balboa, non? Eso é unha lástima. Outro fracaso meu é unha obra moito boa de Benigno Cortizo Bouzas, del Amazonas al infinito. Esa non a encontrei. Eu teño un lado bibliófilo e fui acumulando, a verdade que teño todo o que encontrei, pois fui adquirindo, mas esa obra non a conseguí, porque esa retrata algo do cual non mencionei, que é a inmigración galega para a exploración da borraxa, do caucho, no Amazonas, no Pará, e unhas memorias dun galego, Benigno Cortizo Bouzas, del Amazonas al infinito. Un momentiño só. Obrigado. Eu non posso, ten que doar isto que me aparece. Pode levar para cima. Desculpen, isto non estaba previsto, están batendo na miña porta. Pois, iso ten a ver con algo que non mencionei. Tamén houve unha inmigración galega para o interior, para traballar no campo, e foi na época da borraxa. De facto, esta obra foi publicada en Belén do Pará. Está mencionada, se entran en Google, a mencionan, unha referencia. Porque isto nos leva, e con isto gostaria de encerrar, a representações, porque eu falei dos galegos no Brasil, mas tamén é moito interesante as representações feitas por brasileiros sobre a Galiza, ou sobre os galegos na Galiza. E isto nos leva a Luísio de Azevedo, supoño que o coñecen, que pesquisa un poquinho as representacións de galegos. A Luísio de Azevedo, o autor do Cortizo, cando se proclama a República, ele aún fora un grande propagandista da República, ele pede unha troca de favor. Eu apoiei vocés, denme un cargo. Así, está pesquisado. E ele quere un destino diplomático. E o mandan para Vigo. Ou seja, a Luísio de Azevedo, o primeiro cargo que le ten dado pela República é de cónsul en Vigo. De facto, cando comezou a carreira diplomática dele, deixou de publicar. Ou seja, o que coñecemos de Luísio de Azevedo é antes da carreira diplomática dele. Depois de Vigo vai para Lisboa e depois vai para o Xapón. E son as representações máis terríveis que se posan ler do que son os galegos. Ele fala non a pior animal que o galego. Pior, ele era antilusitano. Era un xacobino antilusitano. Non há nada pior que o galego. Esta cidade é un horror. Bébados, incultos, selvaxes. É engraçadísimo. É as representacións que ele fai estando en Vigo, exercendo o seu cargo. E ele suplica, por favor, me tiren daqui. Non suporto máis estar na Galiza. E unha das cousas que ele facía para complementar o seu salario era facilitar a ida a Belén de galegos para traballar nas plantações de borraxa. Obviamente, era mandar a xente para o cemiterio, porque se morría moito. E eu só encontrei unha obra sobre esa experiencia dos galegos, unha obra literaria, unha especie de... Non é literaria, non é creación literaria, mas ten ese carácter de memorias, que é del Amazonas al infinito. Se alguén a consegue, eu recomendo. E como curiosidade, e gostaria de terminar, que está tan na moda o Camiño de Santiago, este é o primeiro libro que encontrei publicado no Brasil sobre o Camiño de Santiago. Camiño de Santiago, cultura medieval galaico-portuguesa. Non sei se dá para ver, esta de aquí. Foi unha exposición que se fez na Biblioteca Nacional no Río de Janeiro sobre o Camiño. E é do ano 66. Do ano 66. Departamento de Imprensa Nacional. Ou seja, unha publicación oficial brasileira, ano 66, que é unha obra fantástica porque é unha recopilación de bibliografías sobre o Camiño de Santiago. Publicado no ano 66, no Río de Janeiro, para unha exposición sobre o Camiño feita dentro da Biblioteca Nacional, e o responsável, o que sería o encarregado da exposición, era un galego. O cónego doutor Emilio Silva. Emilio Silva.
Isto moito tempo antes do boom do Camiño de Santiago. Non se suspeitaba a resurrición do Camiño. Pois este cónego, Emilio Silva, publicou esta obra no Río de Janeiro sobre o Camiño. Digo, isto é un símbolo, porque moito tempo depois surxirá esa especie de orgasmo de publicações sobre o Camiño por parte de brasileiros. Professor, eu queria te agradecer não só pela palestra, por ter aceitado o convite, ter tido essa disponibilidade de estar dividindo um pouco também do seu trabalho conosco, mas principalmente pelas referências bibliográficas. Eu acho que para quem faz pesquisa, esse encontro foi maravilhoso, porque aprendemos muito. A Lucia Montenegro, que é leitora de espanhol galega da UFRJ, também fez um comentário muito bacana sobre a transversalidade dessa palestra. E acho que foi por isso que foi tão rico esse encontro, né? Não vale, porque Lucia e eu somos camaradas. Então, não sabe, parece que está combinado. Assim que agradeço muito, agradeço também a presença de todo mundo que participou, interagiu e também tirou um tempinho para participar dessa atividade, e principalmente a Lucia Sandi por fazer a gentileza de gravar também e fazer essa interação tão bonita. É isso, eu agradeço muito, estou muito contente, foi acima das minhas expectativas essa aula aberta, espero que a gente continue com mais aulas. E para os alunos, fiquem atentos às redes sociais do Programa de Estudos Galegos, porque a Lucia Montenegro, por exemplo, também vai dar uma aula aberta esse mês. Vamos ter aulas abertas até o comecinho de dezembro. Então, para quem estiver interessado, a gente vai ter o maior prazer de receber vocês outra vez. É isso. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado.